Olá, boa tarde. Pessoal, vamos lá? Mais uma live aí do conselho, aguardando aí o professor Najdai para entrar e mais um bate-papo nosso aí nessa tarde aí. Deixa eu ver quem foi que... Vamos só aguardar aí o professor Najdai e dizer para vocês que é mais será mais uma tarde prazerosa para a gente trocar aqui experiências num bate-papo com o professor André Najdai, nosso especialista aí em fisioterapia, quiropraxia. Então, nós temos feito nossas lives às terças e quintas-feiras, né? E cada semana a gente solta os temas das nossas lives. E essa semana a gente mantém aí terça e quinta-feira para a gente hoje falar sobre essa especialidade da fisioterapia, que é a fisioterapia em quiropraxia, tá? Então deixa eu ver se o professor André Najdai já entrou. Falou aqui que já estava... Ele está entrando, tentando entrar. Ah, fala, Dr. Ray. E aí ele sinalizou aqui que está com probleminha ali na conexão dele na internet dele. Lembrando todo mundo aí que a gente tem salvado esses nossos bate-papos, deixado no IGTV, para que vocês possam depois olhar aí o detalhamento, enfim, ver com mais calma, tá? Só live top. Legal, Elvis. Bacana. A gente tá aguardando aí só. Aí, professor André, só fazer o. Najdai, só fazer o convite aí para eu aceitar aqui pra gente iniciar esse nosso bate-papo aí. Bacana. Vamos lá? Tem muita coisa legal para falar nesse tema de hoje. Bom, bacana, pessoal. E assim, já pedindo aqui para vocês, né, e dando sugestão, continue acompanhando a gente nas redes sociais, continue seguindo o nosso Instagram, continue seguindo o nosso Facebook, onde a gente tem postado aí informações atualizadas sobre tudo que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro. Maravilha. Aí, professor, vai. André Najdai tá entrando aí, legal. Agora vai. Fala, Fala, meu amigo. professor. Tudo Como é que bem? você tá? Tranquilo? Maravilha, maravilha. Deu tudo certo. Graças a Deus. Tive que reiniciar tudo aqui, porque deu uma pane na net aqui, para variar, né? Mas tá tudo certo. Ah, faz parte, faz parte, faz parte. Ainda mais nessa Verdade. época de isolamento social, em que em determinados horários, né, de pico, a gente tem Varia muito, cara. Muito é, louco isso. e Mas às tudo vezes bem, faz parte. a gente encontra dificuldade aí para poder estar conectando. É Então, verdade. tava falando aqui com o pessoal, a gente está iniciando aí nosso bate-papo. É, hoje a gente vai estar falando sobre a especialidade de fisioterapia em quiropraxia. E aí o professor André Najdai é o nosso convidado. O professor Najdai, ele é presidente da associação, tá? Então tem muito a agregar, que é a associação grande parceira hoje do Crefito 2, tá? A gente tem caminhado aí lado a lado, é membro da nossa Câmara Técnica de Isso Fisioterapia e aí. Quiropraxia. Então a gente tem conduzido várias discussões a respeito do tema, enfim.
E aí hoje ele vem falando aí vai falar sobre filosofia, clínica, evidências, e acho que vai ser um bate-papo bastante produtivo, né, e proveitoso. Eu sou Alisson Gino, diretor de comunicação do Crefito 2, venho agradecer aí mais uma vez a companhia e a parceria de vocês, e agradeço aí o professor pelo convite de estar aqui conosco nessa tarde de terça-feira, batendo papo sobre esse tema, tá? Vou deixar agora, professor Najday, você à vontade, tá? Tá bom. Estar falando. E aí, ao final, as perguntas vão subindo, eu vou olhando, vou tomando nota, e ao finalzinho, ou no decorrer do bate-papo, eu identificando que tem a ver ali com o assunto, eu venho trazendo essas perguntas, porque esse é o objetivo da live, né? Algo bem interativo, enfim. Com certeza. Profissionais, tá? Então, vamos lá. Olha, eu quero te agradecer pelo convite, agradecer ao próprio Conselho Crefito 2 pela parceria, pela grande coisa que vocês estão fazendo aí na fisioterapia. Aqui no Rio, a gente ficou um tempinho meio que para trás, eu acho que nós esquecemos um pouco da fisioterapia, mas agora acho que a gente engrenou, né? O negócio está andando. Isso é bom ver isso. Bom ver que existe uma relação entre o Crefito 2 e o fisioterapeuta, tem essa relação maior, todo esse tipo de comunicação que hoje o Crefito faz com o profissional, eu acho que isso aí é excepcional e eu quero parabenizar você, ao Dr. Viren, pela brilhante ação que vocês estão tendo aí. Com relação ao que a gente vai falar agora, né, sobre a quiropraxia, o que acontece? Por que a gente vai falar um pouquinho sobre isso? Existe uma grande controvérsia, né? Eu aceito a filosofia da quiropraxia, aquilo que há anos a quiropraxia vem pregando, não só a quiropraxia, mas todas as técnicas de uma forma geral, e largo de lado totalmente a nossa parte científica, as evidências científicas, ou eu tento juntar as coisas. O problema é que juntar as coisas é um pouco complicado, né? Então, vamos primeiro entender alguns termos. Primeiro, vamos entender o que é filosofia, né? Professor, assim, tem que testemunhar para poder falar, senão não consegue. Não consigo. Sim. Perfeito. De forma didática, é isso aí. Então, primeiro, filosofia. O que vem a ser a filosofia? Filosofia é uma forma de você o quê? De você pensar, de você raciocinar, de você refletir sobre alguma coisa. Seja ela sobre aspectos da humanidade, seja ela sobre o aspecto de alguma coisa mais específica, de um tema bem específico, não interessa. Mas a filosofia é você pensar sobre aquilo. Não quer dizer, com isso, que exista cientificidade naquilo que eu estou pensando. Eu posso filosofar sobre diversos assuntos, mas não quer dizer que aquilo que eu estou pensando e filosofando, ou que eu estou, na realidade, elaborando uma ideia, aquilo seja científico. Né? Então, a filosofia é uma forma de pensar. É positivo, né? Aristóteles até fala que o conhecimento ele pode ser dividido em categorias. Né? A categoria do conhecimento teórico, a categoria do conhecimento prático, então ele divide até isso. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, o que a quiropraxia pensa sobre a filosofia? Dentro da ideia da quiropraxia, você tem toda uma sistemática que foi criada por Palmer. Quando o Palmer cria a quiropraxia, ele começa dentro do raciocínio que ele tinha, ele cria uma dinâmica e um porquê daquilo que não está funcionando. Então ele pensa o seguinte, olha, dentro da filosofia da quiropraxia, existe uma inteligência inata. Então, dentro da filosofia da quiropraxia, as doenças elas estão relacionadas ao problema da coluna. Dentro da filosofia da quiropraxia, quando você manipula a coluna, você melhora o todo. Então, isso foi uma ideia que o Palmer teve e durante muitos e muitos e muitos anos, isso se perpetuou. Só que essa ideia do Palmer inicial de filosofia não é que ela seja errada ou boa ou
ou ruim, não é nada disso. É que esse modelo conceitual do Palmer, ele não tem base científica nenhuma. Foi um modelo conceitual. Como foi o modelo conceitual também da osteopatia, como foi o modelo conceitual de várias coisas que a gente usa. Não é só a quiropraxia, não. É um modelo conceitual, uma ideia. A partir daquela ideia, a quiropraxia, com o passar dos anos, criou-se diversas técnicas e ela se dividiu em um grupo que pensa que a quiropraxia ela tem que ser exatamente como era no início, totalmente filosófica. E um outro grupo que não acha assim, que acha que a quiropraxia ela não pode ser só filosófica. Ela tem que ser filosófica e científica. E a cientificidade ela tem que estar acima da filosofia. Não estou aqui julgando quem está certo ou quem está errado. Estou colocando como funciona isso. Então, esses modelos conceituais da quiropraxia têm um ponto positivo e um ponto negativo. Ponto positivo faz você pensar algo, elaborar coisas novas. Ponto negativo é que você fica preso dentro de uma caixa, que é a ideia principal do Palmer. Hoje, nós vivemos um problema grande dentro da quiropraxia, que é exatamente isso. A quiropraxia ela criou modelos esses que você não consegue comprovar com evidência científica que alguns deles funcionem, algumas técnicas funcionem, elas, de uma forma biomecânica, ela funciona. Mas aquilo que você espera em termos de resultado, às vezes não é exatamente aquilo que você está preconizando, aquilo que você está falando. Vou dar um exemplo. Agora, nesse período do Covid-19, nos Estados Unidos, chegaram a proibir os quiropraxistas de anunciarem que eles poderiam manipular a coluna e as pessoas ficariam imunes ao Covid-19. Teve esse... Por quê? Dentro da filosofia da quiropraxia, isso é uma realidade. Dentro da cientificidade, isso não é uma realidade. Então, criou-se esse paradigma aí entre o que é filosofia e o que é verdade dentro da quiropraxia. Então, a gente tem dois grupos, que a gente chama de que é o extremista conservador, que é o grupo que continua nesse aspecto do Palmer, em que a manipulação da coluna é o principal, que ele acha que realmente há essa necessidade, e você tem um outro grupo que acha que não. O Palmer, quando ele criou a quiropraxia, só para a gente poder entender, ele criou em cima de uma coisa chamada vitalismo. Não sei se você já ouviu falar esse termo. Vitalismo. Vitalismo é uma, entre aspas, era uma parte científica do século XVIII, XIX, onde eles acreditavam que o corpo ele se autorregenerava ou tudo que acontecia no teu corpo estava acima da capacidade da gente entender. Então, o que eles achavam? Existia um impulso vital no teu corpo e esse impulso vital do seu corpo fazia com que as doenças eram curadas. E o Palmer acreditava que manipulando a coluna, esse impulso vital era estartado, vamos dizer assim, dava um start nesse impulso vital. E a partir disso, a pessoa melhorava de qualquer tipo de doença. A gente não pode esquecer que o pai da medicina, ele fala que a coluna é responsável pela maioria das doenças. Então, a gente já começa a ver que naquela época existia essa ideia realmente que isso era uma realidade. Mas naquela época, vamos dizer assim, isso era científico, entendeu? Sim, sim. Então, para a nossa época, mudou muito. A gente tem uma outra ideia. O grupo que é chamado de liberal, só para a gente entender o contexto, eles acreditam numa coisa mais ampla. Eles acham o seguinte: as coisas têm que ser baseadas em resultado. Então, o resultado, dentro da quiropraxia, são os cuidados primários. Então,
Então, ele vai utilizar uma ampla variedade de técnicas de manipulações para tratamento, incluindo, dentro da quiropraxia, outras técnicas que não são primariamente criadas pela quiropraxia. Entendeu? Então, ele vai usar o dry needling, uma técnica complementar. É utilizada. Ou usar uma hipnose, uma técnica complementar. Então, a quiropraxia, esses que não são extremistas, são no grupo liberal, eles acham que isso é necessário dentro da quiropraxia. E aí a gente vai parar um outro ponto. Hoje a gente tem uma briga enorme aqui no Brasil com relação à regulamentação da profissão quiropraxia. E a regulamentação da profissão quiropraxia está em cima dos parâmetros onde o vitalismo faz parte. Eles não têm parâmetros científicos. Por que hoje a gente faz questão de falar, olha só, nós não fazemos quiropraxia, nós fazemos fisioterapia quiropráxica. Por que a gente faz isso? Porque dentro da fisioterapia existe o viés da cientificidade. Nós não vamos manipular ninguém se eu não souber o que eu estou fazendo. Eu não vou manipular você, André, olha só, estou com Covid-19. Então tá, Alisson, vem aqui na minha clínica, eu vou manipular, vou melhorar a tua imunidade e você vai melhorar do Covid. Pô, cara, eu não tenho base científica suficiente para isso. Eu posso ter alguns indícios, mas base para afirmar é diferente. Então, a gente hoje está num ponto de mudança entre a quiropraxia, que é entre os radicais extremistas, né, que acham que a quiropraxia tem que ser aquela clássica, né, e afirmam que a quiropraxia é a clássica e fazer questão de falar, eu faço quiropraxia clássica. Pô, cara, você faz quiropraxia clássica, não tem nada, tudo bem. Só que você está fazendo um monte de coisa que você não sabe se tem resultado. E não adianta você falar, mas durante anos teve resultado. Muitas coisas que nós fazemos até hoje, anos, aparentemente deram resultado. Aparentemente. Porque eles têm um efeito placebo, outros efeitos relacionados à parte psicocomportamental, que na realidade a própria empatia entre o profissional e aquele que está sendo atendido acontece. Então acaba você ficando bom e funcionando a empatia. Pensa no seguinte, algumas técnicas, não só na quiropraxia, mas de uma forma geral, aconteceram por acaso. Por um acaso aconteceu aquilo. A pessoa colocou lá um calço, a pessoa melhorou da dor, o cara pensou, falou, pô, vou fazer isso, isso, isso. Então, você começa a perceber que algumas coisas aconteceram pela sorte. E pode ser que aconteceu naquela pessoa, o próprio Palmer. Tem um caso bem interessante que a pessoa era surda e ele manipulou a torácica daquela pessoa e a pessoa voltou a ouvir. O Palmer acreditava que ele tinha descoberto a cura da surdez, cara. Por quê? Ele achava, filosoficamente, se eu manipulei ali e aquela pessoa ficou boa da surdez, então é óbvio eu pensar que todos aqueles que eu fizer isso vão ficar bons. É o que a gente fazia muito antigamente com os protocolos. Tu fazia um protocolo que funcionava para um, para outro, principalmente traumatortopedia. Hoje, você já fala, pô, cara, não é bem assim. Vamos pensar melhor nesse assunto. Então, essa é a parte filosófica do negócio. Aí vem a parte científica. Então, o que é... Vou pensar o seguinte, o que é ciência? Né? Então, estava falando sobre Hipócrates, né? Há 400 anos atrás, Hipócrates disse o seguinte, ele falava o seguinte, conheça a sua coluna, ela é a causa de muitas doenças. Naquela época, Hipócrates achava que as doenças vinham por um problema na coluna. Não esqueça que Hipócrates ele começou a medicina manipulando. O início da medicina, a medicina manipulativa. Então, começou, depois tudo isso foi mudado. Né? O que vai acontecer nesse passar do tempo? O Palmer, ele cria uma nova ideia, né, dentro daquilo tudo, que era o quê? A ciência quiropraxia. Ele fala assim, vamos criar uma coisa chamada agora ciência quiropráxica. Ok, aí criou aquilo.
ciência quiroprática. Aquela ciência quiroprática que ele criou, funcionava? Pô, funcionava. Naquela época. Hoje, as coisas mudaram. O que a ciência fala hoje? O que é científico hoje? Aquilo que você prova. Aquilo que eu tenho parâmetros que foram testados várias vezes por várias pessoas diferentes. E aquele parâmetro, todos eles, ou a grande maioria, encontraram a mesma coisa. Isso é científico. Sim, sim. Hoje, nós temos que pensar que a quiropraxia e as técnicas de terapia manual, de uma forma geral, elas precisam buscar essa cientificidade, com cuidado. Por que com cuidado? Pensa o seguinte, eu sei que, estatisticamente, as pessoas que têm dor lombar, se eu manipular de forma global, ou seja, sem colocar nenhum parâmetro de manipulação, chegar a deitar a pessoa e manipular a lombar de qualquer maneira, estatisticamente, elas vão melhorar da dor. Se eu faço a manipulação específica, ela manipula especificamente, ela melhora da dor da mesma forma. E aí, vem assim a estatística. Dor lombar. Se eu manipulo específico ou manipulo global, é a mesma coisa. Sim, estatisticamente. Mas será que, quando você pensa em qualidade e tempo de manipulação, como seria isso? Pensa em qualidade de manipulação. Dentro de você, manipula de qualquer maneira. Ah, a pessoa sente uma melhora. Sente. Estatisticamente é a mesma coisa. Verdade. Mas, em termos de qualidade de trabalho, é o mesmo? Não sei. Ninguém sabe, porque ninguém fez isso. Então, eu acho que hoje a cientificidade, logicamente, ela está nos levando para um padrão muito superior ao que nós tínhamos há uns anos atrás. Mas nós temos que caminhar com certa cautela em função para não perdermos parte daquilo que nós éramos, em termos de filosofia. Filosofia da quiropraxia, filosofia da osteopatia, de outras técnicas mais, da própria cadeia muscular. A gente tem que pensar que isso não pode morrer. Mas isso não pode ser a chave da nossa prática profissional. A evidência, ela é importante demais e deve ser uma base importante da prática profissional. Então, pensando nisso, a base científica da quiropraxia, ela está fundamentada no sistema nervoso. Então, se você tem qualquer tipo de obstáculo para o impulso nervoso, você vai ter um distúrbio segundo os parâmetros de entendimento da quiropraxia. Eu vou trazer para você um dado do livro de anatomia do Gray, que todo mundo conhece. Né? É um livro vendido. Você na faculdade é obrigado a saber a anatomia descritiva do Gray. Né? Tu tem que estudar, e todo mundo estudou nesse livro. Ele fala o seguinte, que a finalidade do sistema nervoso é controlar e coordenar a função de todos os tecidos, órgãos e sistemas do corpo. Pensando assim, o Palmer, na sua filosofia de que todos os problemas estavam na coluna, Hipócrates, na sua ideia de que os problemas também vêm relacionados à coluna, eles não estão tão errados assim. Mas nós temos que ver se isso realmente é uma verdade científica. Hoje, a gente sabe que alguns níveis de manipulação vertebral, eles afetam diretamente alguns órgãos. A gente sabe disso. Então, dependendo do nível de manipulação, vou afetar o estômago, vou afetar o intestino, posso afetar as vísceras pélvicas. Depende do nível de manipulação. Existem algumas técnicas que a gente usa, até o próprio Desjardins, que é uma técnica usada na quiropraxia e na osteopatia, ele usa alguns pontos de dor. Você vai buscando os pontos de dor em regiões, olha só, no crânio e na região da clavícula.
Você acha o ponto de dor. Esse ponto de dor ele tem uma referência na coluna. Você procura aquela referência na coluna. Se você acha a referência na coluna, aí, dependendo da referência que você acha, ela pode ter uma relação com a víscera. Por incrível que pareça, quando você faz isso, você acha aquela referência, você vai naquela víscera e você manipula a víscera, há uma melhora do paciente. E aquelas dores desaparecem. Então existe uma... Aí vem o quê? Isso é comprovado cientificamente? Mais ou menos. A gente não consegue comprovar 100% porque nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo. E para ser científico eu tenho que ter uma reprodutividade sempre, eu tenho que reproduzir aquilo sempre. E nem sempre acontece. Agora, que há na clínica essa melhora tem. Aí vem o problema da clínica. Nós temos 3 problemas. Filosófico, que eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo. E existe uma ideia por trás daquilo tudo. Eu tenho uma outra ideia, outro problema, que é o meu problema científico, onde padrões são determinados, eu tenho que segui-los. E eu tenho outro problema que é a clínica, que às vezes esses 3 parâmetros não se falam muito bem. Às vezes se falam, às vezes não se falam. A gente tem agora, dentro da... eu estava falando com vocês, sobre a manipulação global, que ela tem o mesmo efeito da manipulação específica para dor. Um artigo, há pouco tempo que eu li, há pouco tempo mesmo, até no meu... Quem quiser dar uma olhada no meu Instagram, tem esse artigo lá. Ele fala o seguinte, que a manipulação global realmente ela melhora a dor. E a manipulação específica e global tanto faz. Só que a mesma pessoa que faz o artigo, ela faz uma meta-análise de todos os artigos, ela vai reavaliar todos os artigos publicados. Ele diz o seguinte, que existe um erro em todos os artigos. Todos os artigos cometeram o mesmo erro. Ou seja, esse padrão, esse parâmetro científico, coloca-se um ponto de interrogação. Talvez esteja certo, talvez não esteja 100% certo. Então, aí vem um pouco da ideia da prática clínica. A prática clínica ela tem que começar a partir de evidências científicas. Mas ela nunca pode deixar de pensar, você nunca pode deixar de pensar na sua prática profissional. Como é que você... Pô, sempre. Como é que você vai atender teu paciente? Eu chego para você com uma queixa. Coloco para você aquela queixa. Estou com uma, sei lá, uma cervicalgia, mas a cervicalgia está me dando uma parestesia. Aí você já pensa logo, isso aí pode ser uma hernia de disco. Mas pode ser que não seja. Pode ser que seja o quê? Pode ser que seja uma compressão do plexo. Pode ser que seja uma primeira costela elevada. Pode ser várias coisas. Dentro da tua prática clínica, quando você tem alguém chega com algum problema, é como se você abrisse um leque, né? Um monte de cartas, você fala, qual a carta que eu vou usar? Aí você vai usar a carta de acordo com aquela que você acha que é a melhor para aquilo que está sendo falado para você naquele momento. Porque se eu chego com você, se eu trabalho só com evidência, eu fico limitado um pouco. Porque algumas coisas, as evidências científicas, elas não me dão o parâmetro que eu preciso. Nem tudo é contemplado em evidência científica. Então, se eu chego para você e falo, olha, eu estou com uma dor cervical que irradia para o meu braço, você fala cientificamente, é isso. Tá, mas será que... E se não for? Acabou a tua possibilidade? E aí? Você vai dizer para mim que todas as pessoas que têm esse problema vão ser iguais? Aí vem, como é que fica a individualidade biológica? Então, essas coisas eu acho que são os hiatos que nós temos que preencher dentro de uma ideia de prática clínica, cientificidade e filosofia. Alguns amigos meus, há uns anos atrás, eu sempre brincava, na verdade, nem brigava, mas brincava com esse cara, olha só,
Se funciona na minha prática clínica, eu não quero nem saber se o artigo científico XYZ fala outra coisa. Funcionou, cara, eu estou usando. Hoje, eu paro para pensar. Porque pode ser que esteja funcionando, mas talvez esteja funcionando muito mais para uma ação do aspecto de eu ter uma boa relação com o meu cliente, do meu paciente naquele momento, do que realmente a manipulação em si. Tu sabe disso. Né? Sim, sim. Eu tenho estudado muito essa parte de neurociência. Acho que todo mundo, né? Tem até um simpósio que vai acontecer agora, semana que vem, de neurociência e dor crônica. Então, por que a gente pensa em neurociência? Porque existem aspectos da tua mente que elas conseguem deturpar e te levar a pensar, te levar a sentir coisas que talvez você nem imaginasse. Para você ter uma ideia, rapidamente, só para você ter uma ideia. Você sabia que uma pessoa que é esquizofrênica, ou seja, aquela pessoa que quase não tem sentimento, que mataria você por nada, que mata e não tem remorso, a mente dela, a parte do cérebro que é ativa, que é o córtex pré-frontal, que é ativado, é igualzinho ao de uma pessoa que é corrupta. O cara que é corrupto ativa da mesma forma que a pessoa que é esquizofrênica. Tu imagina isso? Tu imaginava que a mente de uma pessoa que mata é igual a mente de uma pessoa que é corrupta. Só que o cara que mata, ele tem um distúrbio no lobo, no córtex. E o outro aprendeu a ser assim. Então, às vezes a dor, você aprende a gostar da dor. Por incrível que pareça. Tu vai aprender a gostar da dor. Fala assim, pô, mas como? Tem gente que gosta da dor, por algum motivo. Ela quer chamar atenção, aquilo faz parte da vida dela. Às vezes, a pessoa sente dor, mas ela não quer se livrar daquela dor. Aquela dor é um motivo de chamar atenção. Aí a gente sai um pouquinho. Sabe do quê? Não estou mais na filosofia. A cientificidade me dá alguns parâmetros, mas acontece que dentro da minha clínica eu estou vendo que aquilo está acontecendo demais. Todo mundo, nós temos estatisticamente, as dores lombares são aquelas que mais afastam as pessoas do trabalho. Eu fui numa empresa, já tem 8 anos atrás, na Condex. Condex é a maior empresa de telemarketing do Brasil. Eles têm 60 mil funcionários. 60 mil funcionários. Cheguei na Condex, eles me chamaram porque a quantidade de pessoas que saíam por dor era enorme. Então, eles tinham em torno de 5% de 60 mil. É muita gente, cara. São 3 mil pessoas sendo toda hora paravam. 3 mil pessoas sendo toda hora paravam porque estavam com dor. Imagina a quantidade de pessoas da Condex que paravam de trabalhar por dor. Bom, a gente foi fazer uma análise primeiro em todo o sistema como funcionava. Eu achando, por quê? Todo mundo fala que as estatísticas todas mostram que o afastamento maior é por dor lombar. Beleza. Eis que fui fazer uma análise lá. Por que do afastamento? Não era dor lombar. O afastamento maior não era dor lombar. A dor lombar era a única forma que aquelas pessoas tinham de se afastar por outras dores. Por quê? Porque o médico que estava lá, que é o médico do trabalho, ele só afastava quem tinha dor lombar. Aí que o cara falava, estou morrendo de dor lombar. Não estou conseguindo nem ficar sentado. Na verdade, a pessoa estava com dor no punho, estava com dor no ombro, estava com dor na cervical. Outras dores que tinham a ver com dor lombar, estava com dor de barriga. Vídeo nosso do INSS. Mais ou menos assim. Ou seja, você não tinha a ideia exata. Então,
isso é um pouco que acontece hoje dentro da quiropraxia, quando você pensa só na filosofia, onde você fala, ó, sempre que eu manipulo a coluna, vai melhorar isso. Se eu uso a técnica X, eu vou encontrar isso. Pô, cara, isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade absoluta. Ah, então tá. Então, ó, cientificamente, significa que quando eu manipulo o global, há uma melhora na coluna, há uma melhora na lombar. Ok. Mas o retorno disso? As pessoas retornam depois dessa manipulação? Não retornam? Como é que é isso? Existe estudo sobre isso? A gente tem uma aluna que fez um estudo sobre a dor em atletas de surf, num circuito profissional de dor, circuito profissional de surf. Pô, ela encontrou dor, a dor que ela pensava que seria a principal era a dor lombar, mas ela não foi a principal dor que ela encontrou. Porque sempre todo mundo dizia que a principal dor encontrada era a dor lombar, e ela não encontrou isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A Organização Mundial de Saúde, ela diz o seguinte, que a quiropraxia são diretrizes relacionadas à quiropraxia. Vamos entrar um pouquinho agora na nossa parte política do negócio. A quiropraxia, segundo a Organização Mundial de Saúde, existe uma relação direta, ela deixa bem claro que a quiropraxia não pode ser um conjunto de técnicas ensinadas separadamente. Não pode. Ela tem que ser ensinada de uma forma global. E ela deixa claro o seguinte: profissionais de locais onde a quiropraxia não é regulamentada como profissão, que é o nosso caso, eles devem aprender a quiropraxia de uma forma geral, toda. Ou seja, você não pode aprender só diversificada, só Thompson, só Gonstead, só Desjardins, só Activate, ou seja, você não pode. Você tem que aprender tudo. Isso está na Organização Mundial de Saúde. Então, aí vem para o nosso caso. Ele diz o seguinte, também a carga horária de 200 horas, ele cita isso, é muito baixa. E cita que a carga horária tem que ser de 1.900 horas. Então, vamos fazer uma adaptação, não, mas vamos fazer um comparativo aqui no Brasil. Uhum. O fisioterapeuta estuda 5 anos de fisioterapia. Dentro da nossa grade curricular, a gente tem anatomia, fisiologia, neurofisiologia, fisiopatologia, terapia manual, diversas formas de terapia manual, cinesioterapia, cinesiologia. Você tem 5 anos estudando. Isso, que é a base, é a tua base para qualquer outro tipo de técnica que você vai aprender. Essa é a tua base. E nós vamos fazer mais 450 horas, que são no mínimo 2 anos estudando, no mínimo 2 anos estudando. Isso com o ambulatório, fazendo ambulatório, para você se tornar, vai fazer uma prova, para você se tornar especialista em quiropraxia. Isso é o que hoje está acontecendo dentro da nossa especialidade. Aí eu te pergunto, Adson, nós estamos dentro do parâmetro estabelecido pela Organização Mundial de Saúde ou não? O que você acha? Agora eu que estou te entrevistando. O que tu acha? Acho que os próprios colegas já subiram aí. A gente tem professores aqui acompanhando a gente, conselheiros, né? Participando, já subiram aí. Acho que essa última aí, ó, que subiu do Dr. Clailson, um grande amigo aí, conselheiro, Mercado Negro de cursos que segmentam a quiropraxia, que é um grande desafio para a gente. Opa! Isso aí não tem, isso é muito complicado. Né? E tá Mercado Negro de curso é bem complicado. E está mostrando isso para a população. Né? Sim. Eu acho que o grande desafio é justamente esse. Né? A gente está levando
o diferencial e essa nossa preocupação enquanto profissional. Olha, a minha formação, ela carece de anos e anos de estudo, das disciplinas XY. Primeiro eu faço a minha base na graduação, depois eu ainda vou para um curso de especialização, onde eu aprendo um todo, que é o global, é o saquinho de ferramentas, né? Sim. Para que ele possa dar instrumentos e possibilidades, como você bem trouxe aqui, professor André Nasdai. Olha, qual é a técnica, o recurso, a ferramenta que eu vou utilizar? É X, Y, Z? É o desafio. Eu acho que você está certíssimo. Acho que nós estudamos muitos anos para sabermos exatamente o que é filosofia. A fisioterapia tem uma filosofia por trás. Mas só que nós não deixamos a filosofia da fisioterapia tomar conta da cientificidade. Sim. Mas nós não deixamos a clínica de lado. Sim. Entendeu? Então, eu acho que hoje o que a gente está tendo muito em embate aí com outros profissionais é que se você ficar só na filosofia, cara, você está indo por um caminho ruim. Porque você vai ficar obsoleto em breve. Em breve. Porque você está fazendo a mesma coisa que você fazia sempre. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que até foi Newton que disse. Você quer fazer uma coisa diferente? Não faça todos os dias a mesma coisa. Então, se você manipula, não deu resultado, vai manipular de novo? Vai fazer a mesma coisa? Vai fazer. Por isso que a Organização Mundial de Saúde faz o seguinte, ó. Você quer trabalhar com quiropraxia? Você tem que saber quiropraxia como um todo. Como um todo, tudo. Porque uma técnica também não sirva para outra coisa. Uma técnica também seja melhor para aquele tipo de distúrbio. E você, como fisioterapeuta, meu irmão, você tem um arsenal de técnicas na mão que é ilimitado. Hoje em dia, a fisioterapia se tornou algo ilimitado. Nós não tem mais, sinceramente, ninguém segura mais a fisioterapia. Hoje tu pode trabalhar com homeopatia, tu pode trabalhar com fitoterapia, tu pode trabalhar com terapia manual, fisioterapia, osteopatia, outras técnicas mais manuais. Tu pode trabalhar com ozonoterapia. Tu pode trabalhar com técnicas de estimulação transcraniana, que é para dor. Tu trabalha com hipnose. Cara, tu faz tudo. Acho que eu acho que é um grande tabu, né, aí pro profissional eu não consigo dar conta daquilo. Eu acho que assim, era há 20 anos atrás, quando eu me formei, e eu sempre passo isso para os alunos também, era o meu maior desafio, assim, o meu maior medo, tá? O meu maior medo era o paciente me procurar, doutor, eu tenho isso, ou eu não sei o que eu tenho. E aí o grande desafio é o diagnóstico, né? Eu conseguir diagnosticar, para eu conseguir planejar uma terapêutica correta, assertiva, para eu ter sucesso ali. E o meu maior medo, Nasdai, era o seguinte, eu não conseguir dar conta. Então, talvez esse medo hoje, ele pode invadir muitos colegas, né? E eu não sou o detentor de todo o conhecimento, porque a fisioterapia é muito ampla. Então, eu sou muito bom, sou especialista e naquela determinada área, aquela determinada técnica, mas eu tenho vários ferramentais e talvez o que eu tenho naquele momento não está sendo o suficiente. Suficiente. Ou porque eu não enxergar, ou porque o que eu fiz não foi satisfatório. E não tem vergonha alguma. Pelo contrário, você indicar para um colega para que ele possa avaliar de uma forma diferente e propor uma terapêutica diferente. Até hoje em dia, eu faço muito isso. Eu troco figurinha. Exato. Os meus alunos, cara, eles sempre fazem isso. André, tô com problema assim, 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 assim. Me dá uma ajuda aí. O que você acha? Eu falo, olha, pensa assim, tá? Observa isso, observa aquilo. Porque essa frase, você quer fazer algo diferente? Tu não pode fazer a mesma coisa sempre. Se você quer mudar teu paciente, não pode ser a mesma coisa sempre.
para Aí, resultados diferentes, caminhos lógico, diferentes. totalmente. Então, por isso que a filosofia, ela tem esse viés importante. É fazer você sair da caixa. O problema é quando a filosofia te coloca encrunhado dentro da caixa. E você não Sim, consegue tirar a cabeça. sim. Entendeu? Porque você acha que você está fazendo a coisa certa. Então, Então, tem que começar a repensar esses conceitos, entendeu? Eu acho que a ideia que a gente tem hoje, filosofia versus cientificidade versus clínica, ela tem que andar mais junta e não uma tentar ser soberana na outra. Mais junto. Mas eu não posso esquecer que eu tenho que ter a cientificidade, a comprovação, ela tem que existir, nem que seja na clínica. Eu tenho que comprovar aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo. Não, mas olha só, filosoficamente, a quiropraxia diz isso, eu vou continuar. Então tá, continua. Você amanhã, você vai ser obsoleto, como várias técnicas, como a roda náutica é obsoleta. sim. Entendeu? Se tornou obsoleta. Eu Então, acho que assim que o grande diferencial do mundo contemporâneo e da nossa profissão é o diagnóstico, né? com certeza. Acho que o que vai diferenciar aí o especialista, já estou começando a puxar aí as perguntas, tá, professor? É bom. A gente está entrando aí na nossa reta final, e aí eu vou dar o gancho. Acho que é o diagnóstico. Assim, o fisioterapeuta especialista em quiropraxia, ele não vai tratar sinal e sintoma. Sim. O sinal e sintoma é o cheirinho que vai Sim. fazer chegar ao raciocínio clínico para que com certeza. o caminho, eu acho que é esse aqui. E aí eu acho que entra a cientificidade, a evidência, né? Onde o fisioterapeuta especialista em quiropraxia, ele pode e deve se cercar de objetos e ferramentas para que ele possa mensurar, testar. Sim, com certeza. Criar esses instrumentos de controle até para a sua própria clínica. Porque a clínica, ela caminha muito com a evidência. Né? Totalmente. Eu não preciso Totalmente. estar inserido dentro de um laboratório apenas, porque a quiropraxia, né? Você está ali no seu dia a dia, no seu consultório, na sua clínica. E isso é o grande diferencial do fisioterapeuta especialista em quiropraxia, porque a gente não trata sinal e sintoma. Eu não forma gosto nenhuma. de manipular, né? Como estou lá na clínica. Com certeza. E outra coisa, o especialista em quiropraxia, o fisioterapeuta quiropraxista, ele não usa uma técnica. Ele tem uma série de técnicas. O fisioterapeuta quiropraxista que só usa uma técnica, ou que ele só sabe uma técnica, ele não pode se chamar de fisioterapeuta quiropraxista. Tem pessoas que até meio chato, mas eles fazem questão de colocar: eu uso só essa técnica. Tudo bem. Mas não é o melhor. Exatamente. Né? Hoje em dia, isso não serve mais. Hoje em dia, isso é bom. Né? A gente está num mundo em que cada vez mais as informações são muito rápidas. A gente tem um perfil no Instagram que chama Físio em Evidência. Só tem artigo, não tem nada, só tem artigo. A gente vai colocando artigo, praticamente todos os dias tem um artigo novo lá. Se você vê a quantidade de coisas que é produzida hoje, é enorme. Está com um palestrante no simpósio, é um brasileiro, ele vai falar sobre dor. Ele tem mais de 10 artigos publicados em revista internacional de alto nível sobre dor. E vou te falar, quase ninguém do Brasil lê isso, cara. Como que você vai tratar? Como que você quer discutir um assunto? Falar assim, não, mas a filosofia é isso. Então tá, então vamos discutir o assunto. Porque a cientificidade muda toda hora. Não muda nada. Ela amplia a tua visão. Ela não muda, não mudou nada. Antigamente, o que tinha de cientificidade antigamente era filosófico. É isso que as pessoas não entendem. A filosofia do Palmer
era científica na época, porque aquilo era ciência. A filosofia do Palmer hoje não é mais ciência, cara. É filosofia, é uma ideia. Sim. E a partir daquilo, vem os parâmetros científicos, e como você falou bem, a clínica vai te levar a pensar e a agir na direção da cientificidade. Então, isso, a gente tem que parar com isso. Por isso que nós estamos diferenciando totalmente quiropraxia de fisioterapia quiroprática. Fisioterapia quiroprática é profissional formado em fisioterapia, que tem uma especialização em quiropraxia, que aprendeu diversas técnicas de quiropraxia, que usa essas técnicas de forma filosófica e científica e sabe, no momento de aplicar essa técnica, essa cientificidade e essa filosofia na sua prática clínica. Esse é o fisioterapeuta quiropraxista. O quiropraxista, ele vai aplicar o quê? Vai aplicar a filosofia da quiropraxia e as técnicas que eram usadas antigamente, que não são mais hoje. Então, perfeito. Professor André, repete para a gente aí na Agidai o Instagram que você falou, onde tem artigos científicos, que a colega perguntou. Físio PHY, tá? Físio com PHY em evidência. Físio em evidência. Perfeito. Bacana. Outra pergunta que surgiu mais lá adiante foi quais são as áreas de atuação da quiropraxia, né? Da fisioterapia em quiropraxia. Olha, hoje a gente atua em diversas áreas. Você pode atuar em hospital, dá para você atuar, porque você tem pacientes que estão acamados, que você pode fazer um trabalho miofascial tranquilamente, você pode fazer manipulações de pequenas articulações, você pode fazer um trabalho visceral, pode fazer um trabalho craniano. Então, desde o hospital até atleta de alto nível. Crianças, a partir do primeiro dia, você pode tratar. Né? Eu trato de crianças e bastante. E eu trato de crianças desde que elas nascem. Nascer, muitas vezes a mãe traz porque tem um refluxo ou tem algum outro distúrbio, e eu trato essas crianças. Então, a fisioterapia hoje, a fisioterapia quiropráxia, ela é um leque gigante de possibilidade de trabalho. Gigante. Mas você precisa realmente aprender o que é quiropraxia, o que é fisioterapia quiropráxia. Quiropraxia é ótimo, mas a fisioterapia quiropráxia ela é um passo além. Aquilo que está falando, ela está um passinho além da quiropraxia normal. E acho que esse que é o grande diferencial que a gente deve valorizar e levar isso para a população, né? Assim, não sei se você chegou a ver, professor, talvez uma ex-aluna sua aí está assistindo a nossa live direto lá da Dinamarca. Tatá. Ah, sei! Mandou tá assistindo lá? Isso. Falou, professor, A Thaís, aqui na Dinamarca assistindo a live aqui, saudades. Tem aqui, ó, tem o Léo, tem o Paulo, tem um monte de aluno meu aqui, Leandro, tem um monte aqui, ó. Tô passando aqui, tô vendo um montão. Isso, bacana. Ó, o Léo, ele fez um trabalho com criança, um trabalho do Logan, para criança que tinha problema, se eu não me engano, ele fez um trabalho com o Logan com criança que tinha paralisia cerebral. Pô, cara, e teve resultado. Ele está tentando trazer isso para a cientificidade. Pediu ressonância, pediu diagnósticos para que ele possa provar que isso funciona. Isso é fisioterapia quiroprática. Olha que legal. E a gente achando, né? Você até trouxe o exemplo lá da empresa, que era o sintoma dor lombar para afastar. É isso aí, não é? Então, muita gente acha que a fisioterapia em quiropraxia ela só atua na trauma ortopedia. Não, de forma nenhuma. Exemplos no ambiente hospitalar, paciente que está lá internado. Você trouxe agora exemplo aí de um estudo na área de neuro. Olha que bacana. Olha, eu tenho infantil, criança. Você não tem noção do resultado que você tem com criança. Entendeu? Você fala, pô, vou manipular uma cervical. Olha só, manipular cervical, existem diversas técnicas para você usar. Diversas técnicas. Não é manipulação direta com thrust, né? Com a que chama de ajuste. Não. Você vai fazer outros tipos de manipulação que vão ter um resultado excelente na criança. Se você pegar uma criança que não está se alimentando ou está tendo refluxo, usa para você ver uma coisa.
Você vai ter um resultado maravilhoso. Às vezes você manipula uma torácica de uma criança e melhora o refluxo. Vai depender da avaliação que você vai fazer. Então, Bacana. existe um amplo trabalho da fisioterapia quiroprática. Agora, tudo depende de como o fisioterapeuta se forma, né? A associação, ela não credencia escolas. A associação, ela cria parâmetros para que você busque as escolas. Para que você saiba qual escola você deve estudar, né? Não faça cursinhos de quiropraxia. Eu sei que a formação às vezes é cara, mas, cara, faça a formação. Porque você vai ser um profissional, eu tenho certeza, isso vai ser um divisor de águas na tua vida. Quando você terminar o curso, você vai mudar totalmente. Você vai ver que o seu atendimento vai ser outro. Até a tua entrada de recurso financeiro vai ser outra. Agora, na pandemia, todo mundo perdeu grana. Todo mundo perdeu grana. Com certeza, diminuiu muitos atendimentos. Cara, eu diminui meus atendimentos. Mas vou te falar, eu continuo atendendo. E eu não podia parar, porque vários eram emergências. Agora, então, todo mundo sentindo muita dor. Então, as pessoas lembram da gente na hora da dor, né? Alguns alunos meus, alguns clientes meus lembram de quê? André, pô, tô muito enjoado. Não é nem dor, eu tô com muito enjoo. Não é nada, eu sei que não é nada gástrico, nada disso. Eu vou lá, avalio, fez alguma coisa visceral, alguma coisa que eu possa manipular torácica e dar uma melhorada. Depende, eu vou fazer uma avaliação para saber. Então, o que tu falou, o ideal é o quê? É avaliar para ter uma ideia do que está acontecendo. Legal. Professor André Najidai, assim, que aulão, né? Acho que a Rosane está trazendo aí para a gente é esse olhar generalista, mais uma vez, que é preconizado pelo OMS, preconizado aí pelo Sistema Único de Saúde. Com certeza. O olhar integral sobre aquele paciente. E aí você vai catar ali, dentro da sua bolsinha de ferramentas, o melhor instrumental para a gente poder atuar, né? Assim, agradecer. A gente teve aqui a presença de alunos, ex-alunos, colegas, conselheiros do colegiado, prestigiando, doutor Leandro Azeredo, doutor Leonardo Brito, doutor Clailson, o doutor Renato de Paula aí, um grande neurocientista aí, fisioterapeuta. Só aí. Gente boa! Então, assim, a colega lá, ex-aluna sua, lá da Dinamarca, né, com saudade. Olha demais, cara, essa aí é fera. Então, bacana. Então, pessoal, e agradecer, assim, muito legal essa fala do professor André Najidai, que faz parte da família Crefito 2, é do time, é membro da Câmara Técnica de Fisioterapia em Quiropraxia. É importante a especialização, sim. Uma boa formação profissional é o que a gente tem valorizado pelo time do Crefito. Existem grandes desafios aí, tá? Que não vai ser da noite para o dia que a gente vai resolver. Mas, olha, essa live de hoje aqui já nos trouxe aí um cheirinho maravilhoso aí de muita coisa bacana que tem por vir, tá? Com certeza. Até uma coisa que só falar rapidamente, terminar. O Paulo até colocou aqui, ó. Paulo é um grande amigo, parceiro bom. Colocou ali, ó, evidências científicas sobre a articulação do ombro e víscera. Então, o Paulo é uma pessoa que usa muito a quiropraxia mesmo na parte visceral. Ele não usa a osteopatia, ele usa técnicas quiropráticas para a víscera. Então, é legal isso. É muito bom ver esse pessoal aí. Bacana. Então, assim, antes da gente cair aqui, já está me avisando aqui 1 minuto. Quero te agradecer novamente, professor Najidai. Eu que te agradeço. Agradecer a todo mundo aí que esteve presente. A nossa live vai ficar gravada no IGTV, tá? Show. Já deixo todo mundo convidado aqui para a nossa próxima live na quinta-feira que vem, que é feriado, mas a gente não vai deixar de dar continuidade na nossa agenda aqui, tá? Muito obrigado. Show. Um abração, professor. Muito abraço, obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí. Grande abraço.